Agnes Gongsha Bojaxhiu nasceu em 26 de agosto de 1910, em Skopje, então território do Império Otomano. Seu nome, Gongsha, significava botão de rosa em albanês. Um nome que, sem que ninguém soubesse, antevia a pequena flor de santidade que haveria de florescer no meio dos escombros da miséria humana. Desde a infância, algo em seus olhos irradiava uma sede por Deus que o mundo não poderia saciar. Era a caçula de 3 filhos e cresceu vendo sua mãe, Draine, transformar a dor em caridade. Mendigos sentavam-se à sua mesa e os filhos aprendiam que os pobres eram da mesma carne. Essa semente, silenciosamente regada por lágrimas e fé, germinaria como uma vocação destinada a tocar o coração da humanidade. Santa Teresa de Calcutá, como viria a ser chamada após sua canonização, é hoje celebrada pela Igreja em 5 de setembro, data de sua entrega final a Deus. Ela é reconhecida como padroeira dos pobres e dos que buscam a caridade vivida. Sua vida não foi apenas um exemplo de serviço, foi uma encarnação do Evangelho nas favelas, nos leitos de agonia, nos olhos abandonados. Fundadora das Missionárias da Caridade, Teresa não buscou fama nem poder, mas viveu com radicalidade a palavra de Jesus. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 40. O que a torna única não é apenas o que fez, mas a intensidade com que amou. Teresa amou quando ninguém queria amar. Tocou leprosos com ternura, consolou moribundos com um olhar, rezou com aqueles que já não tinham mais palavras. Não é à toa que o próprio Cristo, em locuções interiores, suplicou-lhe: venha, seja minha luz. E ela foi. Em cada gesto oculto, em cada dor oferecida, em cada silêncio aceito, brilhou uma luz que hoje continua a guiar os que vivem entre as trevas do abandono. Esta é a história de uma mulher pequena, franzina, de olhar firme e alma colossal. Uma mulher que revelou o rosto de Cristo entre os miseráveis. Uma mulher que nos lembra que ninguém é pobre demais para amar, nem rico demais para servir. Acompanhe agora a jornada dessa alma escolhida, da infância marcada pela fé até a entrega heróica e silenciosa do último suspiro, porque nesta história, talvez, você também encontre o seu próprio chamado. Antes de se tornar um sinal do amor de Cristo para o mundo, Agnes Gongsha Bojaxhiu foi apenas uma menina em Skopje, pequena cidade encravada nos limites do antigo Império Otomano. Seu nome, Gongsha, já trazia o perfume da missão. Uma florzinha que desabrocharia entre as pedras da pobreza humana. Caçula de 3 irmãos, cresceu sob o olhar firme e terno de sua mãe, Draine, uma mulher de fé inquebrantável, e de seu pai, Nicola, um homem ativo na vida política e religiosa local. No entanto, a infância de Agnes seria marcada por um luto precoce, que deixaria marcas profundas. Aos 8 anos, viu o pai partir de forma repentina. O sustento da casa se foi, mas foi ali que a providência começou a esculpir sua alma. A mãe, agora sozinha com os filhos, não se entregou ao desespero. Draine sustentava a família costurando e bordando, mas sua maior herança não seria material, era espiritual. Ensinava os filhos com o olhar firme e o coração generoso. Não permitia que a escassez se transformasse em amargura. Sua casa, mesmo modesta, era refúgio para vizinhos famintos e andarilhos desamparados. Com frequência, Agnes via sua mãe colocar mais um prato na mesa, dizendo com simplicidade: todos eles são nosso povo. Naquelas refeições silenciosas, Agnes compreendia que o amor verdadeiro é aquele que se parte como pão e se derrama como vinho. Aquela convivência com a dor digna, com a caridade concreta, começou a forjar no coração de Agnes uma compaixão que não se aprendia nos livros. Na alma daquela menina nascia a certeza de que ninguém deve ser deixado para trás. Cresceu rodeada de exemplos vivos do Evangelho. Em sua paróquia, conduzida por padres jesuítas, envolveu-se em coros, grupos de jovens e nas primeiras expressões de serviço. Mas foi em casa que ela entendeu o que significava ser sal da terra e luz do mundo.
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. O lar dos Bojack-Xiu não era apenas uma casa, era uma escola de santidade cotidiana. A fé que Agnes recebeu não foi teórica nem imposta. Era uma fé que se ajoelhava para rezar e se levantava para servir. Era uma fé de avental, terço e lágrimas. A fé de uma mãe que, mesmo viúva, confiava em Deus como quem confia num pai presente. Foi nesse solo fértil de pobreza digna, trabalho honesto e oração sincera, que a pequena Gongsha começou a se abrir como botão de rosa no jardim de Deus. Ainda não sabia, mas a fome, a dor e a ausência que vivenciou em sua infância seriam, um dia, os mesmos rostos de Cristo que ela abraçaria nas ruas do mundo. Na adolescência de Agnes, o silêncio da alma começou a se preencher com um anseio que nenhuma alegria terrena podia satisfazer. Havia nela um ardor crescente, um chamado sutil que ressoava entre as músicas cantadas no coro paroquial e os encontros com os padres jesuítas que conduziam sua comunidade. Cada missa, cada momento de adoração, cada partilha do Evangelho era como uma centelha acesa em seu coração. Mas o fogo da vocação se inflamou de forma particular quando, aos 12 anos, durante uma peregrinação ao santuário de Vitina Letnice, diante da imagem da Virgem Negra, ela sentiu com clareza e força o primeiro chamado de Deus. Ali, entre orações e lágrimas, a pequena flor começou a se abrir para a luz divina. Na presença da Mãe Santíssima, nasceu em Agnes um desejo irreprimível de pertencer totalmente a Cristo, não como uma decisão apressada, mas como uma resposta amorosa a um convite que vinha das profundezas. Era como se Maria, naquele santuário simples, lhe tivesse sussurrado: "Vai, minha filha, ama como meu filho ama." A jovem, tocada por essa moção interior, não a tratou como emoção passageira, mas acolheu com reverência e silêncio. Passou a nutrir esse chamado com oração constante, jejuns discretos e longas conversas com seu confessor, que a ajudava a discernir os passos da vontade de Deus. A cada dia, seu coração se inclinava mais ao serviço, ao abandono de si, à entrega. Agnes não era impulsiva, era profunda. Enquanto outras meninas sonhavam com um futuro estável ou um casamento promissor, ela sonhava em consagrar-se totalmente a Jesus, mesmo sem saber ainda como. A juventude para ela não foi uma fuga do mundo, mas uma escuta ativa da vontade do céu. Sua maturidade precoce era moldada por um amor que tudo esperava e tudo suportava. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. A cada gesto de caridade que via na mãe, a cada história dos missionários na Índia que ouvia na paróquia, algo dentro dela dizia: "É lá que preciso estar. É lá que Cristo tem sede." Com apenas 16 anos, essa decisão já estava firmada em sua alma como uma rocha. Era tempo de deixar a segurança do lar e atravessar o desconhecido em nome do amor. O mundo não compreenderia facilmente uma jovem que trocava o conforto da juventude por uma vida de sacrifício e missão. Mas Agnes sabia, ainda que com lágrimas, que a fidelidade ao chamado de Deus valia mais que qualquer bem. Estava disposta a amar a Deus de todo o coração, custe o que custar. Era o início do êxodo interior que a levaria, passo a passo, ao coração dos mais pobres da terra. A decisão não foi súbita, mas sim o amadurecimento de uma semente silenciosa. Aos 18 anos, Agnes Gongsha Bojack-Xiu olhou pela última vez para sua casa, seus irmãos e, sobretudo, sua mãe. Naquele instante, não deixava apenas o lar. Deixava um pedaço do coração para trás. Um coração que, contudo, já pertencia inteiramente a Deus. Em setembro de 1928, com o rosto banhado de lágrimas e o espírito ancorado na promessa de Jesus, partiu para ingressar no Instituto das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, em Dublin. Seria a última vez que veria sua mãe e sua irmã nesta vida, e ela sabia. Como quem atravessa uma porta sem retorno, confiou tudo nas mãos do Senhor. Não foi um gesto romântico nem impetuoso, foi uma obediência radical ao Evangelho, como aquela que Jesus exigiu de seus discípulos. Em verdade vos digo,
Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já neste mundo 100 vezes mais, e no mundo vindouro, a vida eterna. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 29 a 30. Agnes conhecia essa promessa e acreditava nela com o tipo de fé que não vacila, mesmo quando o mundo desaba. Ao chegar à Irlanda, mergulhou com humildade na vida religiosa. Aprendeu inglês com afinco, pois sabia que aquela língua seria ponte para a missão que Deus lhe reservava na Índia. Mas foi ao receber o hábito religioso que seu gesto se tornou definitivo. Escolheu o nome Irmã Maria Teresa, em homenagem à pequena flor, Santa Teresinha do Menino Jesus. Não foi coincidência. Teresa de Lisieux, padroeira das missões, ensinava que fazer as pequenas coisas com grande amor é o caminho da santidade. Ao adotar esse nome, Agnes revelava o ideal que já fervia em sua alma: ser pequena, escondida, totalmente de Jesus. Como outra irmã no convento já usava o nome Teresa, ela optou pela forma espanhola. Nascia ali Irmã Teresa, uma jovem de alma contemplativa e coração missionário, que carregava nos olhos o mesmo brilho da Santinha Carmelita. Era como se Deus unisse naquele nome simples duas histórias que se tocariam no mistério do amor pelos pobres. O que ninguém ainda sabia, talvez nem ela mesma, é que o mundo viria a conhecer por meio dessa mulher uma nova forma de santidade. Não a dos altares pomposos, mas a das sarjetas, onde Cristo estava faminto e sozinho. Em dezembro de 1928, Irmã Teresa embarcou rumo à Índia, terra que ela passaria a chamar de sua. O destino era Calcutá, mas sua alma já pertencia inteiramente ao céu. Após uma breve estadia em Darjeeling, onde aprendeu o idioma bengali e aprofundou sua formação espiritual, ela emitiu seus primeiros votos religiosos em 24 de maio de 1931. Com o coração firme e os olhos brilhando de esperança, consagrou-se a Deus com votos de pobreza, castidade e obediência. Era seu sim definitivo à vontade divina, selado com a mesma doçura e firmeza com que Maria pronunciou: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Sua primeira missão foi na escola de Santa Maria, em Entali, Calcutá, onde passou a lecionar geografia e catecismo para meninas de famílias humildes. Não demorou para que aquelas crianças, muitas delas marcadas pela miséria e pela desigualdade, começassem a chamar a jovem freira de Má, mãe. E de fato, ela o era. Não apenas por sua ternura e sorriso constante, mas porque amava aquelas meninas como se cada uma fosse filha única de Deus. Ensinava com uma mistura rara de disciplina firme e compaixão ardente. Cada aula era um gesto de cuidado, cada correção uma oportunidade de edificação, cada palavra pronunciada um eco do Evangelho vivido. Em 1937, Irmã Teresa professou seus votos perpétuos. Naquele momento sagrado, tornou-se oficialmente Madre Teresa. Diante do altar, declarou que era agora a esposa de Jesus para sempre. Essas palavras ditas com simplicidade marcavam um casamento espiritual irrevogável, uma aliança que a uniria ao crucificado não apenas nos altares, mas nas sarjetas onde ele continuava a sofrer. O que poderia parecer para o mundo uma etapa formal, para ela foi um ato místico de totalidade. Nada mais lhe pertencia, nem o tempo, nem o corpo, nem o destino. Tudo era de Cristo. Os anos seguintes foram de entrega silenciosa e profunda. Nomeada diretora da escola em 1944, Madre Teresa cumpriu 2 décadas de missão em Loreto. Vestia o hábito preto e vivia em relativo conforto, mas sua vida interior era ardente. Embora envolta em estruturas estáveis e reconhecida por sua liderança, ela jamais se acomodou. Sentia-se chamada a algo mais radical. O amor que cultivava por Jesus transbordava os muros do convento. Mesmo naquela rotina aparentemente comum, seu olhar já buscava as chagas de Cristo nos pobres que caminhavam esquecidos pelas ruas de Calcutá.
Madre Teresa vivia os anos de Loreto com profunda fidelidade. Seu dia a dia era pontuado pela oração, pelo ensino e por uma alegria silenciosa que contagiava todos ao redor. Parecia ter encontrado seu lugar no mundo. No entanto, sob a superfície da rotina, algo começava a se agitar nas profundezas de sua alma. Calcutá, a cidade onde vivia, revelava a cada esquina uma ferida aberta. Bastava sair do portão do convento para se deparar com cenas dilacerantes, crianças famintas perambulando pelas ruas, mães implorando por migalhas, doentes abandonados morrendo sozinhos nas calçadas. A miséria que gritava lá fora começou a penetrar dia após dia no silêncio orante de sua cela. O momento decisivo ocorreu em 1943, durante a terrível fome de Bengala. A cidade, tomada pelo caos e pela desnutrição, transformou-se num campo de dor. Madre Teresa viu com os próprios olhos corpos esqueléticos caídos pelas ruas, crianças agonizantes implorando por um pedaço de pão e mães desesperadas que não tinham leite para alimentar os filhos. Foi ali que experimentou o que mais tarde chamaria de choque da compaixão. Sua alma foi rasgada por uma dor que já não era apenas humana, era a dor de Cristo nos pobres. A fome física daquele povo se tornou para ela um grito espiritual impossível de ignorar. Desde o ano anterior, movida por uma entrega total, havia feito um voto particular a Deus. Jamais recusaria coisa alguma que ele lhe pedisse. Esse voto secreto, feito em silêncio, seria a raiz de tudo que viria depois. Deus começava a responder, e sua resposta era o clamor dos abandonados. A jovem freira que antes ensinava geografia, agora era consumida por um amor que exigia mais do que lições. Exigia presença entre os desvalidos, entrega total ao crucificado que jazia nas calçadas. As lições que dava às suas alunas pareciam perder o brilho diante daquilo que ardia dentro de si. Era como se Cristo estivesse batendo à porta do seu coração com as mãos feridas dos pobres. Madre Teresa, porém, não tomou decisões precipitadas. Rezava, esperava e chorava. Sabia que qualquer passo fora da vontade de Deus poderia ser vaidade disfarçada de zelo, mas aquela dor não passava. Tornava-se mais nítida, mais exigente, mais divina. Era como o fogo que arde na sarça e não se consome. A cada dia, a compaixão a desinstalava. Não bastava mais ser boa. Era preciso ser uma com os miseráveis. A escola já não bastava. O convento já não bastava. Era como se o próprio Cristo dissesse, em silêncio: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Doente e na prisão e não me visitaste. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 42 a 43. No dia 10 de setembro de 1946, um trem partiu de Calcutá em direção a Darjeeling, onde Madre Teresa faria seu retiro espiritual anual. O que parecia uma viagem comum tornou-se o ponto de virada de sua vida. Enquanto os trilhos cortavam as paisagens da Índia, dentro do coração daquela pequena freira, algo imenso e misterioso acontecia. Não foi uma emoção passageira, nem uma impressão difusa. Foi uma presença. Jesus se fez sentir de maneira intensa, no mais íntimo de sua alma, e lhe revelou sua dor pelo abandono dos pobres. Ali, no silêncio entre o sacolejar dos vagões, ouviu uma súplica divina: venha, seja minha luz. Essa frase, simples, mas abrasadora, não era um pedido genérico. Era um envio. Jesus, em locuções interiores, partilhou com ela sua sede ardente por almas, sua angústia por ser tão pouco amado entre os mais pobres. Madre Teresa entendeu que aquele chamado exigia muito mais do que obras piedosas. Era um convite para deixar o conforto do convento e ir viver entre os que nada tinham, entre os esquecidos, entre os não amados. Cristo lhe pedia não apenas ação, mas união mística com sua dor. Em visões e palavras interiores, ele dizia: eu não posso ir sozinho. Queria agir através dela. Queria que ela levasse sua luz às trevas humanas. Foi nesse trem, em movimento terreno,
que sua alma se deslocou definitivamente rumo ao céu dos pobres. Madre Teresa viu, em espírito, Maria junto dos sofredores, e então compreendeu. Jesus desejava uma nova congregação, um exército de amor disposto a saciar sua sede, não com discursos, mas com vida doada. Aquelas palavras, tenho sede, que ele pronunciara na cruz, Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 28, ecoavam agora com outro peso. Era a sede de almas, a sede de amor nos becos das cidades, nas feridas dos invisíveis. O impacto dessa experiência foi ao mesmo tempo doce e aterrador. Ela se sentia indigna, incapaz, pequena demais para tamanha missão. Como poderia sozinha sair do convento e fundar uma nova obra? Mas Deus não chama os capacitados, capacita os que chama. E Madre Teresa, mesmo tomada de temor, não duvidou da voz que a conduzia. Ao chegar ao seu destino, procurou orientação espiritual. Não poderia dar um passo sem o discernimento da Igreja, e assim começou um tempo de espera, provação e obediência. A luz havia sido acesa, mas sua missão exigiria paciência. Deus a moldava, como ouro provado no fogo. Durante quase 2 anos, Madre Teresa guardou no silêncio de sua alma o chamado recebido no trem. Enquanto o fogo da missão ardia por dentro, por fora, ela se manteve obediente, submetendo-se ao discernimento da Igreja. Esperava com paciência, rezava com fervor e oferecia suas dores como preparação para a obra que viria. Finalmente, em agosto de 1948, recebeu a permissão oficial, concedida por meio do arcebispo de Calcutá e aprovada pelo Papa Pio XII. Ela podia deixar o convento de Loreto para viver entre os pobres. A resposta de Deus havia chegado, e com ela, um novo começo. No dia 17 de agosto, vestida pela primeira vez com um simples sari branco de bordas azuis, Madre Teresa atravessou os portões do convento que por 20 anos havia sido sua casa. Não levava consigo mais do que uma pequena sacola, um rosário e uma fé inabalável. Era uma mulher só, no meio do caos de uma cidade faminta, mas carregava dentro de si a promessa do céu. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Seus primeiros passos foram duros e solitários. Passou um tempo em Pátna, com as irmãs missionárias médicas, aprendendo noções básicas de enfermagem. Era necessário saber cuidar das feridas do corpo para tocar com dignidade as chagas de Cristo. Depois, voltou a Calcutá e hospedou-se provisoriamente com as irmãzinhas dos pobres. Mas seu verdadeiro lar passou a ser as ruas. No dia 21 de dezembro daquele mesmo ano, pouco antes do Natal, iniciou sua missão com as mãos vazias e o coração cheio. Foi às favelas, lavou crianças doentes, carregou um idoso moribundo, amparou uma mulher à beira da morte. A missão dos miseráveis havia começado. Cada gesto era um ato de adoração. Começava o dia com a Santa Missa e a Eucaristia, única fonte de sua força. Depois, com o terço nas mãos, caminhava entre os cortiços, recitando Ave-Marias e procurando por Jesus disfarçado de dor. Costumava dizer, eu olho para Jesus no altar, e depois o encontro novamente nas favelas. Esse ritmo de oração e serviço tornou-se sua liturgia cotidiana. Os moradores a reconheceram rapidamente, passaram a chamá-la de Madre dos Pobres, não por convenção, mas porque sentiam que ela os amava com um amor que vinha do alto. Nos primeiros meses, ela estava sozinha, sem companheiras, sem doações regulares, sem casa fixa. Em certos dias, não tinha nem o que comer, mas nada disso a fez recuar. Sua fidelidade era maior que o medo. E Deus, em sua providência, começou a agir. Ex-alunas tocadas por seu exemplo vieram uma a uma juntar-se a ela. A pequena chama acesa no coração de Madre Teresa começava a se tornar um fogo vivo. O impossível dava lugar ao milagre cotidiano. Cristo estava de volta às ruas,
escondido sob o véu de uma mulher pobre e determinada, que dizia sim todos os dias. A semente plantada com lágrimas nas ruas de Calcutá começou a florescer com suavidade e poder. Em pouco tempo, o amor vivido por Madre Teresa tornou-se um sinal visível do Evangelho encarnado. Jovens começaram a se reunir ao seu redor, tocadas não por palavras, mas por uma vida gasta pelos outros. Essas mulheres, que outrora foram alunas ou vizinhas, agora pediam para seguir seus passos, vestir o mesmo sari branco com bordas azuis e amar com a mesma radicalidade. Não buscavam uma obra humana, mas desejavam saciar a sede de Jesus, como ela fazia. Em resposta a esse movimento silencioso e fecundo, Madre Teresa compreendeu que o chamado de Deus não era apenas para si, mas para um novo corpo eclesial. No dia 7 de outubro de 1950, festa de Nossa Senhora do Rosário, a Igreja reconheceu oficialmente a nova congregação. Nasciam as Missionárias da Caridade. Com 12 membros fundadores, a pequena comunidade fez seus primeiros votos diante da cruz e de uma imagem de Maria. O carisma era claro: saciar a sede infinita de amor de Jesus, servindo aos mais pobres entre os pobres. Não havia sede própria, não havia riqueza, não havia estabilidade, mas havia um fogo santo que nada podia deter. Era o início de uma obra que, embora nascida no anonimato, marcaria o século com a presença do amor cristão mais radical. As primeiras missões foram criadas rapidamente, à medida que as necessidades surgiam e a confiança na providência crescia. Uma das primeiras casas foi dedicada ao acolhimento dos moribundos. Ali, os que estavam prestes a fazer sua travessia final recebiam banho, alimento, cuidado e oração. Madre Teresa dizia: ninguém deve morrer sozinho. Todos têm direito de partir sentindo-se amados como filhos de Deus. Em cada leito improvisado, ela via um altar. Em cada corpo sofrido, um sacrário vivo. Os gestos simples, limpar feridas, segurar mãos, enxugar lágrimas, tornavam-se sacramentos da ternura divina. Outros apostolados começaram a surgir. Orfanatos, leprosários, casas para mulheres em situação de risco. Tudo era feito com os meios mais humildes, mas com uma fé capaz de mover montanhas. Madre Teresa não organizava campanhas grandiosas, pedia em oração. Não fazia planos detalhados, confiava no Espírito, não media resultados, contava almas. Sua única meta era amar como Jesus amava, sem reservas, sem condições, sem descanso. Tudo o que fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Esse versículo tornou-se o coração pulsante da congregação. A fundação das Missionárias da Caridade foi mais do que o nascimento de uma ordem religiosa. Foi uma resposta viva ao clamor de Cristo crucificado. A partir daquele momento, não seria mais apenas uma mulher entre os pobres, mas uma comunidade inteira, espalhada pelo mundo, vivendo o Evangelho com os pés descalços, as mãos sujas e o coração em chamas. Começava ali uma revolução silenciosa, a revolução do amor. A obra que começou nas ruas estreitas de Calcutá logo ultrapassaria fronteiras que Madre Teresa jamais sonhara atravessar. O que impulsionava essa expansão não era estratégia, mas amor encarnado em gestos concretos. À medida que os testemunhos da caridade das Missionárias da Caridade se espalhavam, pedidos de ajuda começaram a vir de toda parte. África, América Latina, Europa, zonas de guerra e regiões assoladas pela fome. Madre Teresa, com seus olhos sempre voltados aos mais esquecidos, respondia sem hesitar. Para cada novo chamado, ela repetia sua oração simples: Jesus, use-me como instrumento de tua paz. E ele usava. A congregação cresceu como um rio de misericórdia. Casas foram abertas nos lugares mais improváveis, em campos de refugiados, entre leprosos rejeitados pela sociedade, em prisões e até em bairros nobres, onde a maior pobreza era espiritual. Madre Teresa ia onde Cristo a chamava, e nunca por aplauso ou reconhecimento. Quando perguntada sobre como conseguia sustentar tantas obras, respondia com serenidade: Deus tem suas maneiras,
Eu apenas rezo e obedeço. Essa fé pura, aliada a uma humildade inabalável, fez com que sua figura tocasse o coração de líderes e pobres com a mesma intensidade. Mesmo sem buscar, os holofotes do mundo começaram a se voltar para ela. Em 1979, Madre Teresa foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. Ao subir ao palco, recusou o banquete cerimonial e pediu que os recursos fossem destinados aos pobres. Sua fala diante de autoridades e chefes de Estado não foi diplomática nem política. Foi um clamor pela vida. Denunciou o aborto como o maior destruidor da paz e proclamou com voz mansa e firme que o amor começa em casa. O mundo escutou em silêncio. Era impossível ignorar aquela pequena mulher, frágil no corpo, mas gigante na autoridade moral. Apesar do prestígio, Madre Teresa jamais se deixou seduzir por honras. Continuava dormindo em quartos simples, comia pouco e passava horas diante do Santíssimo Sacramento. Para ela, o sucesso não se media em números, mas em fidelidade. Certa vez, ao ser elogiada por mudar o mundo, respondeu: Deus não me chamou para ser bem-sucedida, Ele me chamou para ser fiel. Essa frase sintetizava sua alma, uma serva que fazia tudo por amor e nada por vaidade. O reconhecimento mundial não era troféu, mas plataforma para dar voz aos que não tinham voz. Neste momento da narrativa, convido você com carinho a escrever nos comentários o nome de alguém que esteja afastado da fé ou vivendo nas periferias da alma. Quem são os pobres ao seu redor? Quem precisa do seu olhar, da sua oração, do seu tempo? Coloque aqui seu pedido de oração e vamos juntos, como irmãos, levá-lo aos pés de Jesus, que disse: Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o recebereis. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 22. Por trás do sorriso que iluminava os olhos dos pobres, Madre Teresa vivia um mistério profundo e silencioso. A partir de 1949, pouco depois de iniciar sua missão nas ruas de Calcutá, ela mergulhou em uma aridez espiritual que a acompanharia, com pequenas pausas, por quase 50 anos. Em suas cartas, reveladas somente após sua morte, descobriu-se uma alma dilacerada pela ausência sentida de Deus. A mulher que levava luz aos desesperados em segredo caminhava por uma noite escura onde o consolo divino parecia ter se calado. Sentia-se abandonada, vazia, como se sua oração batesse em um céu de bronze. Essa aprovação não era fruto de desânimo, mas um dom raro na vida mística, a participação na sede de Cristo. Como o próprio Jesus, que na cruz clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículo 46. Madre Teresa experimentava em sua alma o abandono dos pobres que servia. Era como se o Senhor permitisse que ela conhecesse por dentro a dor daqueles que se sentem esquecidos por todos, inclusive por Deus. E ainda assim, ela não recuava. Continuava rezando, amando, servindo. Sua fidelidade não vinha do sentimento, mas da fé pura que persevera mesmo quando tudo parece escuro. Nas cartas que trocava com seus confessores, descrevia esse vazio como uma tortura. Escrevia que havia no fundo do seu coração um grito de dor, um desejo imenso de Deus, e ao mesmo tempo uma ausência tão esmagadora que ela chegava a se perguntar se não era apenas uma ilusão. Mas jamais perdeu a fé. Pelo contrário, entregou esse sofrimento como oferta. Dizia que se a escuridão pudesse fazer com que mesmo uma só alma voltasse para Deus, ela a abraçaria com alegria. Sua noite escura não era derrota, mas aliança. Uma comunhão silenciosa com os crucificados do mundo. Para o mundo, Madre Teresa era um farol. Para Deus era uma lâmpada escondida que ardia mesmo sem ver a luz. Sua vida tornou-se um testemunho do que significa amar a Deus por Ele mesmo e não pelos consolos que Ele pode dar. Um amor que, como diz São Paulo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Sua escuridão era a morada onde o amor verdadeiro se purificava. E mesmo quando sentia que seu interior era só silêncio e dor, ela jamais parou de repetir, com os pobres, o nome de Jesus.
Essa provação, longe de diminuir sua missão, a intensificou, pois ninguém consola tão profundamente como aquele que conhece, na própria alma, a ausência do consolo. Madre Teresa tornou-se ponte entre Deus e os que sofrem, não apenas pelas mãos que cuidavam, mas pelo coração que compreendia. Ela sabia o que era ser invisível, o que era ser deixado de lado, o que era sentir-se órfão, e por isso podia amar com um amor que não julga, apenas acolhe. Sua noite escura foi, na verdade, uma luz escondida, acesa no altar do abandono, onde Jesus esperava ser amado, mesmo sem ser sentido. O corpo que durante décadas carregou os pobres, limpou feridas e dormiu em pisos de pedra, começou a revelar seus limites. A partir da década de 1990, Madre Teresa enfrentou múltiplos problemas de saúde: malária, pneumonia, problemas cardíacos. Seu rosto, outrora vibrante, passou a mostrar a fragilidade dos santos que se doam até o fim. Em 1997, percebendo que suas forças já não sustentavam o ritmo da missão, ela decidiu renunciar ao governo das missionárias da caridade. Foi um gesto de humildade profunda, fruto de uma alma livre do apego à própria obra. Sua missão jamais foi dela, era de Deus. Mesmo frágil, insistia em visitar os pobres, tocar os doentes, sorrir para os que choravam. Quando não podia mais sair, fazia de sua cela um altar de intercessão. Passava horas em oração silenciosa, rezando pelos que ninguém lembrava, oferecendo suas dores pelos que sofriam em segredo. Uma de suas últimas mensagens à congregação foi clara: amem-se uns aos outros como Deus os ama. Trabalhem juntos com alegria. Façam tudo por Jesus, que Ele esteja sempre no vosso coração. Seu olhar já cansado ainda irradiava paz. Ela sabia que seu tempo se aproximava, mas não temia. Esperava com serenidade o abraço do esposo. No dia 5 de setembro de 1997, Madre Teresa entregou seu último suspiro, rodeada por suas filhas espirituais. Tinha 87 anos. A Índia, país onde ela gastou sua vida por amor, declarou luto nacional. Seu corpo foi velado com honras de chefe de Estado, mas sua alma repousava nos braços do Senhor, que prometera: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 7. O mundo inteiro silenciou diante da morte daquela mulher pequena, mas gigantesca no amor. Era o fim de uma jornada e o começo de uma presença eterna. Seu funeral, celebrado com simplicidade e solenidade, reuniu pobres e poderosos, cristãos e não cristãos, todos tocados pela luz que ela espalhou. Mas foi nas casas das missionárias da caridade, nos becos e nas leprosárias, que seu legado mais se fez sentir. Cada irmã continuava a missão com o mesmo sari branco e a mesma oração nos lábios. Madre Teresa partira, mas sua obra permanecia viva, como fermento silencioso no meio do mundo. Ela havia ensinado com a própria vida que a santidade não está em fazer grandes coisas, mas em amar com grandeza nas pequenas coisas. Sua morte não foi uma perda, mas uma entrega consumada. Como São Paulo, ela podia dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E como Maria, a quem tanto amava, partiu sem alarde, mas deixando no mundo o perfume das almas que pertencem totalmente a Deus. Santa Teresa de Calcutá não deixou apenas uma história, deixou um caminho. Sua vida, marcada pela doação radical aos mais pobres entre os pobres, tornou-se uma resposta viva ao Evangelho. Mesmo após sua partida, a missão que iniciou permanece viva em mais de 100 países, através das missionárias da caridade e de tantas outras almas tocadas por seu exemplo. Cada casa aberta, cada doente acolhido, cada criança resgatada do abandono, carrega um pouco daquela luz que ela ouviu no trem para Darjeeling. Venha, seja minha luz. Ela foi. E sua luz jamais se apagou. Em 2003, foi beatificada por São João Paulo II, que a chamou de um ícone do bom samaritano. Em 2016,
o Papa Francisco a canonizou, reconhecendo oficialmente aquilo que o mundo já sabia: que naquela mulher pequena, Jesus caminhava de novo pelas ruas. Hoje sua memória é celebrada no dia 5 de setembro, e seu nome ecoa como símbolo da misericórdia em ação. Mas sua maior lição continua a ser silenciosa. O amor começa no pequeno, no copo de água dado com carinho, no sorriso oferecido a quem sofre, na oração feita com o coração inteiro. Santa Teresa nos convida a encontrar a nossa própria Calcutá. Talvez ela não esteja na Índia, mas dentro da nossa casa, do nosso bairro, da nossa própria alma. Quem são os pobres que Deus colocou ao nosso redor? Quem são os invisíveis que esperam por um gesto de ternura? O que Jesus tem nos pedido em silêncio, à espera de um sim? A santidade não está longe. Ela começa agora, onde você está, se você tiver coragem de amar sem esperar nada em troca. Que a história desta santa desperte em você o desejo de servir. Que ela o ajude a perceber que Deus não exige coisas grandiosas, mas uma entrega verdadeira. E que seu exemplo o leve a confiar mais, a amar mais, a rezar mais. Pois, como ela mesma dizia, não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos no que fazemos. E esse amor, quando é puro, transforma o mundo. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precise redescobrir o sentido da fé. Inscreva-se para continuar recebendo testemunhos que alimentam a alma. E deixe nos comentários seu pedido de oração, ou o nome de alguém que você gostaria de confiar à intercessão de Santa Teresa de Calcutá. Juntos, somos a família dos que ainda acreditam no poder do amor. Que Deus o abençoe e o envie, como enviou Teresa, a ser luz onde há trevas e consolo onde há dor, onde